Olá, boa noite. Bem-vindos a um X-Trail Running Forum. Hoje vamos inaugurar uma série de rúbricas temáticas e específicas sobre exercício físico, prevenção de lesões, métodos, uma série de temas mais específicos que tenham a ver com a preparação para tudo o que seja trail running. E para isso temos o nosso amigo já habitué dos fóruns, o Lionel Ferreira. Olá, Lionel, boa noite. Olá, boa noite. Bem-vindo uma vez mais, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado. Vamos aqui inaugurar uma série de fóruns. Vamos, no final do fórum, vamos já alinhavar a data do próximo, para que as pessoas possam ir já orientando as suas agendas em função disso. Vamos também, se calhar, colocar à discussão, para além do tema que vamos ter aqui, também podem ir dando sugestões de temas que possam querer ouvir e ver debatidos, dúvidas que tenham. O Lionel também irá disponibilizar o seu e-mail mais à frente para vocês também enviarem dúvidas e questões para ele e também, se calhar, através desse e-mail, sugerirem os novos temas importantíssimo. E que ele poderá definir de forma a que possamos todos debater aquilo que achamos mais pertinente. O objetivo, no fundo, destas pequenas rúbricas é vamos deixar de ter programas extensos e vamos ter programas mais práticos, de certa forma, para direcionarmos a prática do trail running de forma mais, quem sabe, mais metódica e menos descontrolada, que às vezes nestas dinâmicas próprias desportivas existe algum descontrole e às vezes a ansiedade por treinos é exacerbada e pronto, perdemos muito naquilo que realmente é o que é que nós devemos fazer, como devemos fazer. Pronto, são pequenas ajudas, como é óbvio, não trago aqui nenhum segredo, nem trago aqui nenhum ingredientes secretos que a partir de agora que as pessoas vão passar a correr de certa forma mais melhor mais neste caso. Certamente que irão correr melhor, mas se calhar não mais. Não mais. E como é óbvio também, o objetivo é que a prática desportiva prevaleça a vertente da saúde e não a vertente, no fundo, doença, que é as lesões, não é? Que vão surgindo e o trail como uma modalidade deslumbrante, não é? Pelas paisagens, pelo o retorno do homem à natureza, que é a nossa onde nós nascemos, não é? Onde a nossa genética e a nossa fenotipicidade foi trabalhada e pronto, e é isso mesmo. Se calhar iniciávamos, não é? O que é que tu achas? Sim, hoje o tema vai ser a pliometria. Exatamente. E é um tema que muita gente fala, muita gente faz ou diz que faz. Vamos se calhar abordar aí um bocadinho essa questão e para aqueles que não sabem o que é pliometria, eu perguntava-te, Lionel, uma pequena definição sobre isto, se calhar de uma forma simples, para que todos possamos entender. Eu nesta primeira fase, se calhar vou falar aqui, é como é óbvio, peço desculpa, mas não consigo deixar a evidência científica. Eu trago aqui alguns autores e também para que todos percebamos o que é que realmente o que é que acontece no nosso corpo quando nós falamos de pliometria. Pliometria, para já, é um tema um bocado complexo pelo próprio nome em si, porque basicamente a pliometria é uma transição entre a componente excêntrica seguida imediatamente pela componente concêntrica muscular, isto é, nós temos uma excentricidade, o músculo está alongado e armazena energia e há uma forma concêntrica. Pronto, nós podemos ver aqui, há um autor que ele fala muito sobre isto, que é, e depois refere um modelo que já foi há muito tempo falado, que é em 1998, o Will, que é o Markovits é muito sintético naquilo que define. E é engraçado porque ele faz uma abordagem sintética e fala aqui das questões mecânicas. Ora bem, quando nós temos vou-vos dar um exemplo. Quando nós fazemos um salto ou um contrassalto, isto é, quando nós
estamos numa posição completamente parada, inerte, e saltamos. E há outra forma que é o contrassalto, a gente salta para uma plataforma, ou para o chão, para onde vocês quiserem, e fazem imediatamente um salto. E conseguem, de certa forma, atingir uma maior altitude do que sem ser de 1.0. Basicamente, é essa energia, que é uma energia potencial elástica, que se traduz mais em energia cinética, porque a energia cinética varia com a velocidade, não é? A capacidade de nós contrairmos os músculos, e que se traduz numa energia mecânica superior. Ok? Pronto, a nossa mecânica, nós temos uma capacidade de nos movermos mais rapidamente se estivéssemos parados. Basicamente, a pliometria é aquele momento, quando a gente salta, quando nós vamos saltar e contactamos com o Sol, temos a excentricidade, vamos armazenar energia, e quando nós colocamos o pé no Sol e saltamos, aí a concentricidade vem com maior capacidade derivada a esse armazenamento muscular, neste caso tendinoso, não é? Basicamente isso é que é a pliometria. A pliometria, mas a pliometria é muito mais do que 5 saltinhos, não é? Porque muita gente associa a pliometria àqueles exercícios de saltinhos. Pronto, e era exatamente isso que eu ia tentar desmistificar. Porque nós, normalmente a pliometria é algo muito, muito complexo. Porque é das poucas capacidades que nós temos que consegue juntar capacidade coordenativa, capacidade funcional e capacidade cognitiva. Basicamente, parece uma pequena... basicamente é uma pequena energia, não é? Foi a definição que eu vos dei do Markovitch, é uma pequena energia, mas esta pequena energia deriva de muito, e não podemos deixar de falar do modelo dele, que é o ciclo encurtamento-alongamento muscular, que é a componente elástica e a componente mecânica. Se puderes, por favor, colocar aqui aquela foto do modelo. Eu não queria deixar passar também a oportunidade de pedir às pessoas para comentarem, para colocarem as questões. Sim, importantíssimo. O Lionel está neste momento a fazer um pequeno enquadramento do que é a pliometria, e vamos já falar das questões práticas relacionadas com o treino. Querias a imagem do elemento contrátil, por favor. Ok, então. A primeira imagem que eu tive. Vamos lá colocar a imagem, o Lionel vai explicar. Pronto, basicamente isto é um modelo dele, é a componente de estrutura muscular. Basicamente isto é o que se passa nos nossos músculos. Nós temos um elemento elástico, não é? Os nossos músculos são elásticos, e esses elementos podem ser em série ou em paralelo. E é nesta dicotomia da paralelidade ou em série que nós conseguimos ter uma componente mais contrátil. E é nestas componentes elásticas, em série, que nós conseguimos armazenar muito nessa energia potencial derivada da pliometria. Pronto, isto para vocês perceberem exatamente o que é que se passa dentro do nosso corpo. Portanto, resumidamente, podes tirar a imagem, por favor. O que eu vos quero fazer entender é que vai muito mais além do que pequenos saltos. E vejo muitos dos nossos atletas a utilizar os box jumps, que são saltos para a caixa, que é exatamente a imagem que está aqui, já mesmo para desmistificar essa ideia. A pliometria não é só um salto para uma caixa, a pliometria é um conjunto é um acervo de exercícios que será direcionado concretamente para aquilo que o atleta precisa. Ora bem, se eu tenho um atleta inicial, não vou estar a colocá-lo a fazer pliometria. Apesar de alguma literatura dizer que nós fizermos um treino pliométrico e exercícios de força resistida, que no fundo são o treino de força vulgar que nós fazemos no ginásio, é muito semelhante. O Schoenfeld defende muito isso e é um dos autores, juntamente com o Pavlov, que é um professor de biomecânica. E ele fala de uma particularidade, que é, nós não podemos deixar de fazer treino de força e vamos fazer só pliometria. Não, nada substitui a pliometria, nada substitui o treino de força. E ele conseguiu provar
o engraçado é que ele faz uma análise muscular em direto, vamos chamar assim. Não é bem isso, mas é para as pessoas perceberem. E é engraçado que a pliometria age mais sobre a periferia muscular e a parte do treino resistido no centro, isto é, no ventre muscular. E é aqui que nós... traduzir um bocadinho isso. Pois é isso que eu ia fazer. Leonel, vais traduzir, mas antes de traduzir, ou podes ir traduzindo, eu vou fazer refresh, porque eu estou com algumas dificuldades, não estou a conseguir ver os comentários dos ouvintes, e, portanto vou fazer aqui um refresh, mas podes ir, entretanto, ir traduzindo essa questão, está bem? E basicamente nós temos uma estrutura muscular. Uma estrutura muscular é extremamente engraçada porque ele tem uma parte do ventre e depois tem duas extremidades. Essas duas extremidades é a origem e a inserção, que basicamente estão colocados de forma, através de um tecido de colagênio, no fundo estão colados, não é bem o termo, mas estão colocados no tecido ósseo. E é nessa capacidade entre a inserção e a origem, não é? As pontas do músculo, temos o ventre e as pontas. Ok? E é mais nessas partes periféricas, musculares, que a pliometria vai agir. Agora, porquê é que nós devemos fazer pliometria? É uma grande questão. Bruno, agora não te estou a ouvir muito bem, peço desculpa. Estou-te a ouvir um bocadinho baixo. Não, ainda não, peço desculpa. Mais alto um bocadinho, desculpa. Não estou a conseguir ouvir. Estás-me a ouvir bem? Agora já te estou a ouvir, obrigado. Então, no trail, por exemplo, qual é o benefício do treino de pliometria no trail? E daí eu estar aqui, e é engraçado porque o trail, de todas as modalidades que incluem corrida, que vão desde o atletismo, triatlo, o trail é das modalidades que mais necessita da pliometria. Isto é, para já porque há um grande mito, essencialmente nas ultra-endurance, que nós não devemos usar uma passada o mais curta possível e mais eficiente. Não é de todo errado, mas também não é de todo certo. Porque a capacidade quanto mais capacidade pliométrica nós tivermos, mais capacidade nós temos de iniciar a capacidade concêntrica, isto é, quando nós levantamos a perna e colocamos a perna no solo, que é a nossa capacidade concêntrica, nós temos capacidade de armazenamento de energia através dessa pliometria, não é? Por isso que nós devemos ter uma passada alongada e fluida, mas para isso é preciso treinar o corpo. Mas não só a capacidade funcional, isto é, a parte da fisiologia, a parte da cardiorrespiratória, a parte do VO2, não é? Nós estamos a falar, nós podemos ter uma boa capacidade pliométrica, mas não temos uma boa capacidade de VO2. Capacidade de VO2 e capacidade cardiovascular para eu conseguir aguentar o esforço extenuante, ok? Então, o segredo estará no equilíbrio das duas? Exatamente. Mas não podemos dizer que vamos só treinar volume, capacidade aeróbica, correr. E depois esquecemos o resto. Desmoderadamente e esquecer o resto. Mas também não podemos fazer, a partir de agora toda a gente saltar. Não. O trail é das modalidades que inclui a corrida que mais tem situações de diferentes características. Isto é tão diferenciado e tão heterogéneo que nós, tanto para podemos ter num trilho, estamos num terreno agrícola, como de repente estamos num terreno xistoso, como de repente estamos num terreno montanhoso, onde nos podemos enterrar até o joelho. Como estamos no asfalto. Como estamos no asfalto, pronto. E esta variabilidade faz com que o atleta do trail tenha que ser um atleta mais preparado do que um atleta de estrada. Não estou a dizer que são valências diferentes, mas o atleta de trail tem que ter uma capacidade proprioceptiva, coordenativa, funcional e cognitiva acima da média. Isto é, a pliometria deve ser tratada nessas três vertentes, na componente funcional, na componente coordenativa e na componente cognitiva. Leonel,
Desculpa. Tens que traduzir um bocadinho mais. Isto, eu entendo perfeitamente. Esses 3 termos acho que são muito importantes e há um deles que eu gostaria de tocar, que é a parte cognitiva. Aliás, porque eu tive também recentemente, e depois vamos tocar nas lesões, tive uma lesão e muito do treino de recuperação passa pelo trabalho proprioceptivo e que muitas das vezes, e sobretudo está trabalho cognitivo. Mas, rapidamente, essas 3 questões, funcional, cognitivo e tu tinhas falado... Basicamente, funcional tem a ver com a nossa capacidade motor. É a capacidade mecânica de mexer o corpo. Por exemplo, eu neste momento estou a fazer um exercício, não é? Tenho uma capacidade coordenativa, isto é, eu estou a dizer ao meu braço, olha, mexe para cima e para baixo. Correto. Tenho uma capacidade funcional que é, eu se fizer isto 1 milhão de vezes, por exemplo, estou a fazer 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Chega uma altura, tenho fadiga local. Isso é a minha componente funcional, ok? A minha função cognitiva surge, tal como as lesões de overtraining, isto é, de excesso de uso, a minha fadiga psicológica. Muitas vezes estou extenuado, não consigo. Pronto, aí é a nossa capacidade cognitiva, que também pode ser trabalhada na pliometria. Se nós não tivermos capacidade de controlar a nossa perna, porque correr não é sair para a rua e correr. Quando nós estamos a falar de um atleta de trail, uma pessoa que, por exemplo, quer fazer uma ultra, tem que ser uma pessoa que tenha capacidades e valências. Há muita gente que quer passear e não está para aturar um treinador, não está para aturar uma pessoa que o ajude no treino, mas, de certa forma, tem que ser uma pessoa que não pode passar patamares, porque depois dá em si, em casa, olhar para o teto e a pensar, eu hoje não apetece fazer nada. Ou alguém fala para ele e ele fica completamente irritado. Pronto. E ele dispara para todos os lados. Isso tem a ver com as fadigas cognitivas. E essas fadigas cognitivas, essas fadigas funcionais e coordenativas, existem na pliometria. E a pliometria é uma das formas de nós podermos evitá-la. Ora bem, por exemplo, o salto e o contrassalto são as coisas mais faladas na pliometria. Mas há muitas outras formas de fazer pliometria. Por exemplo, o skipping alto, médio e baixo. Por exemplo, o skipping a mobilidade tibiotársica, isto é, a mobilidade do nosso pé. Okay? Exercícios tão simples quanto fazer flexão, extensão, inversão, eversão. Por exemplo, sim, eu até tenho uma nomenclatura que utilizo com os meus atletas que se chama os baby steps, que são pequenos movimentos que só mobilizamos a articulação tibiotársica, que é o tornozelo, no fundo. São pequenos exercícios que favorecem a pliometria. Porquê? Mas têm que ser executados inicialmente de uma forma ligeira para posteriormente serem trabalhados de forma mais rápida. Porquê? Porque a capacidade que nós conseguimos retirar para a capacidade concêntrica da pliometria, que é da excentricidade para, isto é, do alongamento do músculo para a contração do músculo, é muito rápida. E se nós conseguirmos ter uma passada alongada, mas conseguirmos armazenar o máximo de energia possível, não é? Isto é, quanto mais pliométrico e afastada for a minha mais pliometria terá. Ora bem, o que é que eu aconselho? Quando nós estamos a fazer exercícios de pliometria, devemos incluir também exercícios que promovam a nossa capacidade de mobilidade. Era isso que eu pretendia dizer, no sentido em que muita do nosso ciclo alongamento, isto é, alongamento do músculo e contração do músculo, acho que toda a gente percebe isto. O nosso músculo tem uma capacidade elástica, é como um elástico, vocês estão a ver um elástico. Se nós esticarmos demasiado e largarmos, e fizermos isso milhares de vezes, ele vai ficar laxo. E a pliometria existe para nós utilizarmos essa capacidade elástica e restabelecermos essa componente elástica. No fundo, isso permite que tu previnas lesões, certo, eventualmente, que sim, também treines a capacidade cognitiva de trabalhar o imprevisto, ou seja, tu com esse determinado tipo de exercício estás a criar memórias no teu corpo, sim. Que permitem que em determinado tipo de terreno o pé já se saiba posicionar, porque relembra-se do seu treino. E para, mas além disso, sim, aquilo que estavas a dizer é um mito. O pé não se sabe posicionar.
Pois, mas age por memória, o corpo não age por memória, não. Não, age por memória, exatamente como estás a dizer, mas muita gente tem tendência a fazer o seguinte, que é outra controvérsia relativamente ao exercício pliométrico. Se eu fizer muita pliometria, e se fizer pliometria em zonas instáveis, por exemplo, fazer pliometria num campo de futebol de 11 daqueles pelados antigamente, que tem aquela gravilha e aquele... Não, a pliometria tem que ser feita em locais com alguma capacidade reativa, isto é, mas não temos que fazer, por exemplo, é preferível fazer numa pista tartan a fazer num paralelo. Estão-me a fazer entender? Nós não temos ganhos, não existe ganhos em nós fazermos pliometrias, isso está descrito na literatura, porque há um erro, por exemplo, eu estou a trabalhar exercícios proprioceptivos, que há se calhar um dos temas que nós possamos falar noutros fóruns. Mas eu estou a trabalhar... Não, muitas vezes estou a trabalhar pliometria, que é a capacidade contrátil entre a excentricidade e a concentricidade, isto é, o alongamento e o estiramento. Há muita dificuldade, muitas vezes. Nós temos que perceber o quê? O exercício de pliometria é um exercício de qualidade. Ok, se eu estou... Por exemplo, eu fiz uma prova recentemente. Eu tenho um período que eu recupero, não é? Um período de recuperação. Muita gente tem um período mais à frente ou mais atrás, dependendo. Mas varia entre os 5 e os 18 dias, dependendo do atleta, mas mais ou menos por isso. Há atletas que não fazem isso e fazem super compensações para tentar almejar um objetivo superior, mas eu discordo. Nesse momento, nesses 5 dias, 5 a 18 dias, nunca devemos fazer exercícios pliométricos. Okay? Os skippings, por exemplo, ou o skipping posterior. O skipping posterior basicamente é o calcanhar à nádega. Há um acervo de exercícios que depois eu posso partilhar com o fórum, com as pessoas que estiverem interessadas. Basta mandar-me um e-mail, eu partilho a literatura e o conjunto de exercícios. Já agora o e-mail vai passar em baixo, podem enviar Exatamente. para o Lionel. E o que acontece? A pliometria, por si, tem que ser, primeiro, nós temos que ter uma boa base de força, isto é, temos que fazer um bom treino resistido, e depois sim, começamos a trabalhar a pliometria. A pliometria começa-se a trabalhar com exercícios de controle motor. Aconselho-os a nunca treinar a pliometria sozinhos. Com um amigo, agora vocês com um telemóvel conseguem fazer frame by frame, fazer vídeos mais lentos. E percebam uma coisa, o nosso corpo tem que estar alinhado. E é importante que muitas vezes nós colocamos o joelho mais porque nós temos que ter vetores em que nós devemos utilizar Isso é fácil para qualquer um ter acesso a esse tipo de trabalho, saber. Não é fácil. O atleta que queira, pronto. Por exemplo, se é um atleta de topo, digo-lhe, eu nunca fiz exercícios pliométricos. Tudo bem. Vais começar a fazer, será vantajoso? Não será vantajoso? É sempre vantajoso. Há uma relação direta entre a capacidade pliométrica e a economia de corrida. A economia de corrida, isto é, ficas com uma capacidade, não é só a parte funcional, não é? É a parte do eu ficar mais forte e mais capaz de me mover e em menos tempo, porque até há um estudo recente, em 2019, que eles diminuem drasticamente o volume em atletas e aumentam os sprints curtos, até 50 metros, e a introdução de trabalho pliométrico, mas é extensivo, isto é, nós temos trabalho pliométrico intensivo e extensivo. Isto é, quando nós temos um atleta que já domina a técnica, não é? A parte da técnica de corrida, ou o salto para a caixa, ou outro tipo de exercício pliométrico que nós possamos aplicar, deve passar por um exercício mais extensivo, isto é, fazer o exercício, sei lá bem, 20 repetições, ou será um extensivo, 5 repetições será um intensivo, ok? E aqui variamos a capacidade contrátil, muscular do nosso atleta. Como é óbvio, nós devemos fazer sempre em progressão. O
Começar sempre com o mínimo de repetições para o máximo. Para o máximo e passarmos de não progressão para progressão. Porquê? Não nos podemos esquecer que é um estudo recente que fala que o exercício pliométrico é um exercício bastante lesivo e, se não me engano, foi a Keenan que comprovou isso, e ele provou que quando nós fazemos um exercício pliométrico, conseguimos, com os saltos e afins, aumentar 7 vezes a capacidade, isto é, eu, quando faço um skipping, na minha perna direita e na minha perna esquerda, quando faz a reação ao solo, leva com cerca de 7 vezes o meu peso corporal. Logo aí é mais lesivo. Mas é essa lesão que depois faz com que eu consiga depois ter mais tónus muscular, mais capacidade funcional e mais capacidade cognitiva. Porque vou ter mais capacidade de suster o meu esforço. Nesse caso, a recuperação será fundamental. A recuperação pós-treino pliométrico. Sim, muito, muito importante. Eu nunca aconselho que numa fase inicial. A seguir ao treino pliométrico, o que é que tu aconselhas a fazer? Um treino de capacidade aeróbica, isto é, um treino ligeiro, onde damos zona 1, zona 2. Zona 1, basicamente estamos a falar aquela corrida fluida, muito tranquila. Até podemos fazer uma caminhada logo a seguir. Isto é, eu treinei pliometria hoje. Pois também é prestação subjetiva de esforço. Se eu levantei-me de manhã, ponho um pé no solo e parece que o mundo desabolsou a minha perna. Portanto, aí o que é que nós vamos fazer? Uma caminhadazinha, vamos desfrutar um bocadinho também porque o nosso corpo precisa disto, precisa do descanso para conseguir absorver aquilo que nós fizemos, não é? E recuperar das tais lesões que o provocamos. Exatamente, porque a pliometria é um exercício lesivo, tal como é o exercício da força resistida. Mas a força resistida é mais no ventre muscular, é mais na parte muscular, porque a pliometria tem uma vantagem comparativamente ao exercício resistido, ao treino de força, ou ir ao ginásio, que é um exercício mais osteogénico do que eu já vou passar a explicar. Eu não consigo pôr legendas nisso. Não, a osteogenia tem a ver com a capacidade de promoção do crescimento do tecido ósseo. E aí, como é mais lesivo, isto é, quando eu faço um skipping, aumento 7 vezes o peso corporal sobre a minha perna, significa que o meu osso vai ficar mais capaz de segurar aquele movimento. Ora bem, porquê? Porque vai aguentar com 7 vezes o peso corporal, que é induzido por essa capacidade concêntrica sobre o tecido ósseo, essa capacidade muscular concêntrica no tecido ósseo. Porquê? Se nós repararmos, quando nós vamos a descer no trail, e se acima nós descemos, é descontrolado, não é? E essa capacidade de descer, nós temos uma capacidade muito engraçada, porque se vocês repararem, a nossa perna, a parte anterior, a parte da frente é sempre volumosa, não é? E a parte posterior, quando nós estamos bem magros, é muito mais definida, parece que nós temos ali uns estiramentos. Pronto, e isso é engraçado, porque a parte de trás é que funciona como um guia para o nosso joelho. É que posiciona o nosso joelho, o nosso pé, como a parte solear, o solear, que é um músculo que está atrás dos gêmeos, não é? Não sei se me estou a fazer entender. A parte que de trás, vem do calcanhar para cima até aos joelhos. Exatamente. Temos aí os gêmeos e o solear aparece no meio, que é temos um músculo muitas vezes esquecido. Exatamente. E temos um grande tendão aí, que é o tendão de Aquiles, não é? Muita gente já ouviu falar. Pronto, e foi assim que o Aquiles morreu, não é? E foi assim. E a pliometria ajuda imenso. O trabalho tibiotársico, isto é, o trabalho no tornozelo, a capacidade de nós imprimirmos velocidade na flexão e extensão plantar, isto é, o movimento de agarrar o solo, é importantíssima para restabelecer o stiffness. É assim que se fala, mas no fundo é tenacidade do tendão. O exercício pliométrico... Não te esqueças do que vais dizer, mas deixa-me fazer aqui uma breve interrupção. Isto porque eu continuo sem ter acesso aqui na plataforma aos comentários das pessoas live, mas eu estou aqui
estou aqui com um dispositivo e estou a ter acesso na mesma a eles através da emissão live no Facebook. Ok. Portanto, estou a ver que há muita gente a ver, mas há pouca gente ainda a colocar dúvidas, portanto, ainda ninguém colocou dúvidas, e aproveito para desejar boa noite a todos, mas a razão pela qual eu não estou a colocar aqui os comentários é precisamente porque não estou a ter acesso aqui nesta plataforma, mas sim noutra, a qual não consigo colocar no ar. Portanto, podem colocar as vossas dúvidas na mesma, apesar de se calhar não conseguir colocar aqui no ar escrito, mas estamos atentos. Leonel, desculpa, estavas-te a referir a... Então, a parte tenaz da parte do tecido tendinoso. Basicamente, essas tais extremidades que eu falo na parte muscular, normalmente não, são definidas por tecido tendinoso, que é um tecido muito mais forte, muito mais enérgico, mas tem um problema, é muito mais inervado, mas comparativamente ao ventre muscular é muito menos irrigado. E é nesta capacidade da pliometria, juntamente com as outras, da pliometria, na sua capacidade funcional, nós conseguimos promover esse encurtamento e alongamento, vai promover também que essa zona seja mais irrigada, por consequência da lesão que nós vamos implementar. O que tu estás a querer dizer, e quando se fala aqui em lesão, meus caros, é uma coisa benéfica. Quando o Leonel diz lesão, é, no fundo, aquilo que toda a gente hoje em dia faz. Leonel, perdoa-me esta claro que sim. interrupção, mas toda a gente fala em proteína, vou tomar proteína, isto e aquilo. No fundo, o que a proteína faz é construir sobre essa lesão, ou seja, nós fazemos treinos agressivos e estamos a provocar lesões aos nossos músculos. No fundo, estamos a destruir células porque estamos a levá-las ao limite, digo eu. Pronto, numa linguagem mais gíria. Há lesão boa e lesão má. Exatamente, neste caso é boa. Sim, e depois de fazeres um treino mais intenso que provocaste uma determinada lesão ao músculo, tomar proteína ajuda a que a lesão seja recuperada mais depressa e tu recuperes melhor e não treinos mais. Ou se calhar vamos falar assim, só existe lesão e existe recuperação ou não recuperação, isto é, essa lesão, existe sempre lesão, não é? Nós corremos, lesionamos os tecidos, mas nós temos uma capacidade, não é, de regeneração rápida, não é? Se nós treinamos, descansamos, desenvolvemos uma capacidade de assimilar as cargas e no outro dia estamos impecáveis. Está tudo impecável, está tudo 5 estrelas. Quando nós não temos essa capacidade, continuamos com a dor, chama-se DOMS, que é uma sigla, que no fundo é aquela dor retardada de esforço, que é ali, dá-me ali e tal. Depois começa aquela dor, normalmente é sempre nas extremidades, ou é junto ao joelho, ou é no nosso tendão de Aquiles, ou é por baixo do glúteo, essencialmente na zona piramidal. Pronto. Isso tem tudo que ver, não só com a falta de lesão, mas também falta dessas zonas, essencialmente são zonas periféricas, e são zonas menos irrigadas, que demoram, de certa forma, a regenerar, a recuperar. E é por isso que quando nós fazemos um treino de pliométrico, não podemos, estou cheio de dores musculares, vou parar. Não. Fazem um treino mais ligeiro, porque é necessário que exista a vasodilatação, isto é, que os canais que promovem a manutenção, vamos chamar assim, das nossas vias musculares, precisam de ser irrigados. E como é que nós fazemos? Através da hipertermia. A hipertermia é o aumento da temperatura corporal, o movimento, que muitas vezes, por exemplo, o atleta de alta competição, muitas vezes faz pequenos exercícios pliométricos para regeneração. Mas eu há um bocado assim, mas é extremamente lesivo. Mas porquê? Porque esse atleta já tem uma sobrecarga de saldo de forma grande que utiliza esse treino pliométrico como forma regenerativa e é seguido. Porque, por exemplo, um treino pliométrico, quando um atleta está... muitas vezes no atletismo não se chama um treino pliométrico, utilizam muito a questão do
vamos fazer um bocadinho de técnica de corrida, mas ligeira. Pronto, lá está, o intervalado, o treino pliométrico, para ele passa a ser uma zona 1, não é? Porque também nós no treino pliométrico... Estamos a falar de atletas altamente treinados. Sim, por exemplo, em que a ressaca, entre aspas, é diferente de um atleta treinado. Exatamente. Agora, por exemplo, se calhar o Pau Capel não faz pliometria. Desenganem-se. O Kylian Jornet não faz... Não, o Kylian faz pliometria. Mas há muitas formas de fazer pliometria. E uma das formas que... Por exemplo, eu tenho um conjunto de atletas que quando eu lhes disse, hoje vão fazer técnica de corrida, e eu sei assim, não estou muito para aí virado. E eu pensei assim, pronto, não vais fazer de uma forma, vais fazer de outra. E é muito fácil nós, por exemplo, fazermos pliometria de forma menos lesiva, que é, por exemplo, o treino em subida. Nós utilizarmos terreno mole e adequado em atletas que já estão habituados a subir, não é? Que estão habituados a fazer o que nós vulgarmente denominamos por rampas. No fundo estás a fazer pliometria. Quando os obrigas a correr em vez de caminhar, em subidas com alguma inclinação de 15 a 20, entre 15% e 25%, estás no fundo a utilizar a pliometria, estás a torná-los mais eficientes. É por isso que muito do treino técnico que eu uso e que muitos outros profissionais da minha área também usam, a pliometria também é trabalhada aí. E também é trabalhada, por exemplo, a descer. Lá está. E quanto mais nós eficientes conseguirmos fazer neste jogo do concêntrico e excêntrico, mais pliométricos estamos, mais capazes estamos de assimilar a carga. Mas estamos a falar de pliometria. É só uma das capacidades, exatamente. Estamos a falar, porque a pliometria, como tu sabes e bem, nós não podemos olhar para os exercícios pliométricos como o ingrediente... Não, pode ser o ingrediente que nós precisamos para ser ainda melhores. Pode ser também um complemento. E pode ser o exercício fundamental para ter menos lesões. Leonel, eu tenho aqui já comentários. Obrigado, malta, por estarem a comentar. É bom sinal que a mensagem passou. Nós temos bastantes pessoas a ver-nos, à volta de 50 a 60. E o Carlos Alberto Leal Prudêncio pergunta-te, boa noite, qual o melhor exercício e qual o melhor músculo a trabalhar para subir mais rápido, já que estás a falar nessa questão das rampas. Muita gente pensa que treinar só rampas que chega, não é? Não sei se toca na pliometria, se não toca. Não, toca porque, por exemplo... Eu vou já colocar mais questões, porque já há aqui mais questões. Vou então... Para nós passarmos mais rápido, temos aqui duas circunstâncias. Primeiro, a nossa capacidade de perfusão cardio... Como é que eu vou explicar? Nós temos que ter, de forma simples, nós temos que ter artérias, isto é, caminhos que transportem o máximo de sangue possível, porque quando nós vamos a subir, há a componente concêntrica, isto é, os nossos músculos, quando tu fazes muita força, comprimem os vasos. Os vasos, neste caso as artérias, que transportam o sangue melhor. Nós temos sangue venoso, que é importante ser retirado através das veias, e o sangue arterial, que é transportado pelas artérias, não é? Que é o sangue rico em oxigênio. Pronto. O que é que acontece? Se nós tivermos capacidade contrátil e tivermos capacidade pliométrica bem trabalhada, nós conseguimos que o nosso corpo, a nossa parte muscular tenha capacidade contrátil rápida entre excêntrico e concêntrico e consigamos, de certa forma, subir mais rápido. Outra coisa é, se nós formos muito pliométricos, isto é, tivermos a capacidade pliométrica, conseguimos na excentricidade, que é muito curta na subida, porque o nosso ângulo biomecânico da passada é diminuído, como vocês sabem. Se inclinarmos, nós quando vamos a subir, temos que subir muito o joelho, mas damos pequenos passos, não é? Mas é óbvio que muita gente diz, eu devo caminhar ou devo correr. Eu sou da opinião que deve fazer aqui um misto, isto é. Porquê? Se nós caminharmos muito, perdemos capacidade contrátil. Capacidade pliométrica, a nossa economia de corrida reduz. Se nós corrermos muito, também podemos não ter capacidade cardiovascular de segurar um movimento e ficamos a arfar e o nosso corpo entra em tamanha acidose e degradação muscular que depois não consegue correr nem caminhar. E mesmo há a questão psicológica nessa parte, porque e a parte caminhas muito tempo.
Porquê? Por causa da. Sim, também isso. Mas é essencialmente a dor fisiológica. Quando nós comprimimos as nossas artérias, se nós corrermos muito, vamos comprimir as nossas artérias. Se nós não tivermos um corpo extremamente eficiente, que nós consigamos, de certa forma, passar o sangue arterial, vai-nos dar uma dor quase cardíaca, uma fadiga local. Parece que a perna vai arrebentar. Aquilo é uma Vai coisa. explodir, é verdade. Exatamente, nós temos que fazer essa transição, porque se nós corrermos muito, entramos em fadiga local, periférica e a parte também cardiovascular, a parte arterial. E se nós caminharmos muito, também a parte venosa fica muito sobrecarregada, isto é, nós perdemos a capacidade que é induzida pela pliometria, que é a contração rápida. E esta contração rápida faz com que o sangue venoso, que é que retira as toxinas e a parte do sistema também linfático, retira as toxinas para nós estarmos mais eficientes, também reduz. E a nossa, essencialmente no pé, a nossa palma de pé tem uma capacidade contrátil e faz com que nós consigamos bombear o sangue bom e o sangue mau, vamos chamar assim, o arterial e o venoso, dessa forma. Então, se nós caminharmos muito, há a fadiga cognitiva, parece que a gente não sai do sítio. Se nós corrermos muito, conseguimos fazer uma alteração fazer essas alterações e é o mais equilibrado. Além disso, mas para isso, temos que ter a capacidade pliométrica trabalhada, não é? E qual é o melhor músculo para trabalhar? Para a subida? Indo ao encontro da questão do Carlos. O melhor músculo, não há propriamente o melhor músculo para trabalhar. É óbvio que quando nós subimos, o quadríceps, que é um conjunto de músculos, que é a parte anterior, a coxa, não é? A parte da frente da coxa, é o músculo que nós devamos trabalhar para ter capacidade de nos elevar. Mas não se esqueçam que para nós podermos elevar a perna, também temos que ter uma capacidade contrátil excêntrica, que nós consigamos, de certa forma, promover uma excentricidade, uma concentricidade. Porquê? Nós subimos a perna, baixamos, fazemos força, mas depois temos que a elevar. Se nós tivermos a capacidade pliométrica trabalhada, essencialmente no pé, nós conseguimos armazenar energia na excentricidade, isto é, quando nós elevamos o pé, não é? E promove a nossa capacidade concêntrica. Terá isso a ver com... Pois, eu vejo muitos atletas de topo a subir e parece que vão em bicos de pés. Terá a ver com isso? Exatamente. A utilização parece que são levezinhos e estão na pontinha do pé. Primeiro quarto de pé, ou os primeiros 3 quartos de pé, podemos chamar assim. Agora, neste caso, desculpa, não consegui fixar o nome. Carlos, obrigado pela pergunta. Mas, de certa forma, o músculo que vamos trabalhar para subir melhor é o quadríceps. Mas, atenção, tem que haver sempre um rácio entre o Carlos não vai só para o ginásio fazer prensa, fazer leg extension ou saltos para a caixa consecutivamente. Para já, os saltos para a caixa é preciso ter muito cuidado porque não tem uma relação direta. Por exemplo, usar uma caixa de 1,20 m ou de 1 metro ou de 80 centímetros. Gostava de saber em qual trail é que vocês fazem saltam 1,20 m. Um gesto parecido. Para já não saltam a pé juntos. Agora, se fazem uma pequena caixa unilateral, com um movimento unilateral, pronto. Mas isto é uma crítica. Unilateral é o quê? Unilateral é, por exemplo, saltar uma perna. Saltar com uma perna, uma suspensa e levar uma perna. Não sei se me estou a fazer entender. Claro. Pequenas caixas. Por exemplo, dinamizam muitas vezes o salto para a caixa como se fosse uma coisa... o segredo para nós subir melhor. Não é, mas também não é de todo mau. É importante. Tu há pouco falavas nos alinhamentos, e quando falavas no alinhamento, por exemplo, do joelho, falavas no quadríceps, mas também no isquiotibial, porque o isquiotibial é o músculo que está atrás da coxa, não é? Sim, a parte... tem que haver um positivo e um negativo, tem que haver um equilíbrio. Os músculos posteriores da perna, vamos chamar assim, para não, senão temos que definir os músculos, porque não são só isquiotibiais, atenção. Pois não. E há um músculo que muitas vezes a gente esquece de trabalhar e que também é muito importante fazer a pliometria nesse músculo, que é o glúteo. Exato. O glúteo, além de promover também... Que é um grande músculo. É um grande músculo. Também ajuda muito na subida.
ajuda extremamente na subida. Portanto, as meninas que querem trabalhar o glúteo e que andam à procura do segredo para trabalhar o glúteo, se calhar começar a fazer rampas já era uma boa solução. Não, estou a brincar, mas Olha, o quadríceps e o glúteo são os músculos mais importantes, vamos chamar assim, para subirmos melhor. ok, Mas o Carlos está a agradecer e está a dizer que foi muito esclarecedor. E já agora introduzia-te outra questão. Claro que sim. O Daniel Campanice pergunta-se para um atleta com mais de 30 anos que iniciou a atividade há cerca de 5 anos, mas apenas treina com método há um ano, poderá esperar que tipo de crescimento em termos físicos e de capacidade de recuperação? Assim, o exercício pliométrico é muito mais lesivo do que, por exemplo, um exercício de força resistida. Por exemplo, fazer um circuito de treino de força de musculação. Por exemplo, é óbvio que se introduzir o exercício pliométrico vai ter maior capacidade de regeneração muscular. Por exemplo, quando vai fazer, muitos dos meus atletas às vezes queixam-se quando nós vamos fazer um conjunto, um intervalado intensivo, por exemplo, sei lá bem, 5 vezes 200, ou um extensivo 10 vezes 400, assim, algo assim do género. Pronto, com uma pausa entre variar entre 60 a 80 segundos. Eles chegam ao final do treino e a cada nos gêmeos, dá mais pernas. Por exemplo, se nós fizermos um conjunto de exercícios pliométricos durante algum tempo, essa dor, essa DOMS, essa dor retardada de esforço diminui. Porquê? Porque quando nós estamos a trabalhar treino de qualidade, em que a velocidade é necessária, a nossa capacidade de contrato, se estiver trabalhada através pela velocidade, né? Introduzida basicamente, sei lá bem, 10 a 20 metros, trabalho pliométrico, constante, com skippings altos, médios, barreiras, saltos por cima de cones, há uma variedade há um acervo de exercícios que vocês podem fazer. É óbvio que a recuperação será muito melhor, porque nós já temos essa capacidade de contrátil trabalhada. Porquê? Porque há uma sobrecarga tão grande quando nós fazemos o treino pliométrico, recuperamos. O que é que acontece? Como há uma lesão muito grande, quando nós vamos correr, nós, por exemplo, em 20 metros, nós fizemos um intervalado intensivo, por exemplo, utilizando os skippings ou um skipping alto, nós conseguimos reproduzir cerca quase 400, uma corrida de 400 metros, ou até mais, dependendo do atleta e dependendo da capacidade dele. Mas nós ficamos muito mais explosivos. E então isso, o que é que acontece? Se eu em 50 metros consigo reproduzir funcionalmente, isto é, fisiologicamente, o stress oxidativo, isto é, o stress no interior dos nossos músculos, sem utilizar aquela capacidade da potência aeróbica, não é? Ficaste no lado, acaba uma série e se lhe colocarem a mão na boca, as pessoas quase que morrem, é preciso uma máscara de oxigênio. Agora as máscaras estão na moda, mas uma máscara com oxigênio. O trabalho pliométrico começa, não evita, não é? Vamos ter sempre a dor retardada, não é? Mas diminui, não digo drasticamente, mas na casa dos 60% essa dor. E já que estamos a falar nisso, o Hugo Duarte também coloca a questão dos exercícios pliométricos explosivos, no caso destes, exigem grande esforço respiratório e cardíaco. Qual é o tempo recomendado para a execução dos exercícios? O treino, um treino de pliometria é sempre explosivo. Tem que ser sempre explosivo. Senão nós perdemos, porque são frames entre a excentricidade e a concentricidade. Se nós não conseguimos aproveitar aquele framezinho, a nossa concentricidade, não vale a pena estarmos a fazer exercícios pliométricos. Se é na aprendizagem, podemos demorar o tempo que nós quisermos, mas 10 a 20 metros, estamos a falar nunca mais do que 30 a 40 segundos, porque depois vamos entrar em fadiga local. Okay? Podemos fazer, atletas altamente treinados podem ir aos 2 minutos, constantemente, sem perder a qualidade de contacto ao solo.
Porque, por exemplo, nós depois começamos com skippings médios e baixos, altos, e depois fazemos esse exercício em barreira. Estou a fazer entender, por exemplo, o Grau de skipping alto, complexidade aumenta. exatamente. Lá está a valência cognitiva, a valência coordenativa e a valência funcional num exercício pliométrico, para favorecer só aquele framezinho, para vocês perceberem o quão complexo é o nosso corpo. E não há um segredo, mas se nós conseguirmos fazer um compêndio de tudo, facilmente conseguimos ser mais eficientes. E mais do que ser eficiente e mais do que ser mais rápido, é eu ser mais rápido e feliz. E mais do que ser mais rápido é ser mais feliz, isto é, poder praticar a minha modalidade, aquilo que eu tão gosto. E se nós conseguirmos fazer exercícios pliométricos, tanto melhor. Agora, a partir de agora vamos fazer exercícios pliométricos todos os dias? Não. Era exatamente aí que eu ia chegar. Uma vez que também já estamos a ultrapassar um bocadinho do nosso tempo. Sim, ok, tens razão. Não, mas eu acho que ia tocar nesse assunto. Onde é que entra a pliometria num plano de treino, por exemplo? Como é que tu podes estruturar a tua vida de treinos com a pliometria? Por exemplo, o treino pliométrico, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quantas vezes por semana podes fazer, por exemplo? Sim, eu já estou aqui a dizer exemplos. Simplesmente isto. Eu já tive atletas que conseguem fazer 2 vezes por semana exercícios pliométricos e preferem exercícios pliométricos a treino de força. Mas já tenho atletas que não conseguem recuperar e só fazem exercícios pliométricos de 15 em 15 dias. Varia muito com a nossa capacidade de assimilar as cargas. Aconselho a pessoas que iniciam a fazer exercícios pliométricos e caminhadas quando começam a introduzir. Porque fazer exercícios pliométricos per si vai ocorrer lesão. E mais uma coisa que é muito importante, vocês devem ter um amigo, alguém que vos filme, vocês possam ver, porque o exercício é muito técnico, é um exercício qualitativo e nunca deve ser feito em fadiga e nem nunca deve. Nós, por exemplo, eu fiz 5 repetições, mas eu fazia 20, está ótimo, é esse o nosso grau é o nosso limite. Nós temos que acabar os exercícios pliométricos nunca em fadiga. Eu dou este exemplo. Eu devo acabar o meu acervo de exercícios pliométricos e conseguir correr 100 metros cerca de 95% do meu melhor tempo. Isto é, eu faço 100 metros e demoram um tempo, não interessa qual. 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, não interessa. Vamos supor que há uma pessoa que é muito lenta e faz 30 segundos, que é quase impossível, mas vamos supor que é 30 segundos. Ele chega lá, tem que fazer no máximo 32 ou 33. Depois de fazer exercício, é que é realmente o segredo de nós conseguirmos assimilar o verdadeiro treino pliométrico. Mas lá está, toda a gente tem que conhecer o seu corpo, toda a gente tem que ter a dica de algum especialista. Não conhece, contrata uma pessoa, é o que eu vos aconselho. Contratem alguém que, por exemplo, é um atleta de topo, que se conhece facilmente, ou já tem 5 anos, por exemplo, o caso do Daniel Campanisso. Está há 5 anos, há 1 ano que comete. Ele já se conhece, já teve um período de know-how. 5 anos já lhe dá alguma valência. Se começou há 1 ano a trabalhar com o método, presumo que já se conhece. É óbvio que ele já pode começar a fazer exercícios pliométricos, se calhar um bocadinho, e presumo que se ele trabalha com o método, deve ter alguém que o acompanhe. É óbvio que ele deverá perguntar a quem direito quais serão os melhores exercícios para ele, porque ele vai conhecer o atleta, vai dizer, posiciona o pé mais ali, mais ao lado, ou usa o joelho. Depois isto é um controle motor que depois vai refletir na própria dinâmica competitiva. E para quem não tem acompanhamento de um profissional, pode, por exemplo, encaixar um treino pliométrico no mesmo treino, fazer um treino de corrida, no mesmo dia, por exemplo, fazer corrida e pliometria? Assim, aconselhas a misturar? Não. Uma corrida... Corrida, isto estamos a falar... Não, assim, capacidade aeróbia, zona 1, zona 2... Capacidade aeróbia, sim. Andamos ligeiros, isto é,
por exemplo, se eu sou um atleta mediano, em que por exemplo, faço 40 minutos aos 10, 40 minutos aos 10 quilómetros, eu devo pelo menos fazer 20 minutos a 5 quilómetros. Isto é, basicamente a 12 quilómetros por hora. Fazer um bom aquecimento. Nós temos de estar bem. A literatura aconselha entre os 12 e os 15 minutos. Mais ou menos. Mas 15 minutos está ali o tempo mais certo. Fazemos o bom aquecimento, fazemos os exercícios pliométricos e no fim convém ou caminhar, dependendo da... Se eu fiz a asneira e estou todo roto, fiz a asneira, não é? Estou todo roto, é uma expressão, mas estou completamente extenuado. O que é que eu devo fazer? Caminhar no fim, atenção, pliometria e alongamento não são compatíveis. Esqueçam isso. Por exemplo, eu fiz um trabalho pliométrico, contratibilidade muscular, e depois vou fazer alongamentos do minuto. Isto é, alongamento estático do minuto. Acabaram de estragar o vosso trabalho. Muito importante essa dica. Acabaram de estragar o vosso trabalho porque a capacidade elástica que vocês acabaram de promover, o alongamento estático vai destruir. Vocês podem fazer um alongamento estático, mas 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Se vocês... Porque, por exemplo, o alongamento com o trabalho pliométrico, uma coisa é a mobilidade, que são coisas diferentes. Outra coisa é o alongamento estático. O alongamento estático nós fizemos isto ao elástico e ele está ali impecável mesmo. Acabamos de produzir o nosso elástico e depois o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar no elástico, vamos fazer esticá-lo ao máximo, vamos aguentá-lo. Vocês façam isto em casa. Vai ficar pior do que eu gostava no início. Exatamente. Vocês pegam no elástico, esticam-no, fazem este movimento assim muito rápido. 40 vezes. E ele põe no sítio, até podem pegar numa régua. Pegam numa régua, pegam num elástico, esticam-no muitas vezes, mas muito rápido. Põem no mesmo sítio, a variabilidade vai ser quase nula. Pegam no elástico, esticam-no e estejam 1 minuto com ele. E depois larguem-no e põem-no na mesma régua e vocês vão ver a diferença. É o que acontece exatamente com o nosso... Aquele gráficozinho que eu falei, componente elástica, que nós temos, é muito isso. O exercício pliométrico favorece essa componente elástica. Essa componente elástica é a cereja no topo do bolo Porquê? Favorece o elemento contrátil. E eu ia-te fazer uma última pergunta, dirigida pelo Hugo Duarte. Ele está aqui atento. Já um abraço para ele. E obrigado pela oportunidade. Eu lamento muito, Hugo, mas isto hoje, a plataforma hoje não está a deixar pôr no ar os comentários, mas nós estamos a surfar com os comentários aqui em direto. E o Hugo diz que em treino de ginásio de reforço muscular, em que fase do treino devem ser executados os exercícios pliométricos? Ora bem. Em treino de ginásio de reforço muscular. Sim. Não, eu percebi onde ele quer chegar. Isso é uma pergunta muito complexa que eu vou-te responder de uma forma... porque eu tenho que entrar para outro campo. E já tinha que falar no modelo dele e no ciclo de encurtamento e alongamento e da curva força-velocidade. Pronto. E aí já podemos implementar a componente pliométrica com um elemento balístico no movimento de força. Isto é... Queres traduzir isso? Pois, é isso que eu ia fazer. Se nós fizermos exercícios com alguma velocidade, com cerca de 40% da nossa força máxima, isto é, o arremesso 100 kg de supino, por exemplo, ou arremesso 100 kg na prensa. E nós, se reduzirmos cerca de 50%, isto é, 50 kg, e fizermos ao dobro da velocidade, mais 2 a 3 vezes superior àquilo que eu costumo normalmente fazer, conseguimos também favorecer essa componente elástica, essa componente pliométrica a nível muscular. Mas nada, o que é que eu aconselho? Eu aconselho sempre que o exercício, eu considero, isto é uma nomenclatura muito própria, o exercícios de força e o exercício de força especial. E o exercício de força especial inclui a pliometria e os exercícios balísticos, que eu acabei de fazer mais rápidos. Pronto. E normalmente eu faço um trabalho em que eu uso a capacidade contrátil máxima no treino de força e a seguir pliometria.
a seguir, isto é, com um período longo de descanso. Mas, se eu tenho um atleta de topo, eu trabalho força máxima, no caso 80, 90% da capacidade dele, se ele faz 100 kg, trabalho com 80 kg, faço poucas séries não, poucas repetições, e de seguida faço um trabalho pliométrico, isto é, aproveito a capacidade de contrato, porque ele quando faz 80 a 90%, às vezes até atletas que eles têm muita força, eu uso 95%, capacidade de recrutamento máximo, para depois traduzir isso em explosão, sem usar a componente balística. Dependendo do estado, por A exemplo, componente balística é a parte de movimento. força, velocidade. Velocidade. Basicamente, vou-vos explicar. Energia mecânica. Isto é a capacidade mecânica que eu tenho, varia pela velocidade, pela energia cinética, o movimento e a energia potencial elástica, capacidade de armazenamento de energia que eu tenho, isso mais a velocidade, mais a massa, não é, que é o corpo, traduz-se na energia mecânica. Se eu posso fazer isso de duas formas, isto é, recrutamento máximo, isto é, a minha capacidade máxima de recrutar fusos musculares, isto é, o meu cérebro vai dizer, não, é muita força, fibras todas a trabalhar. E eu depois pego nessas fibras que estão já estimuladas e trabalho-as com exercícios pliométricos, isto é óbvio que ele quando for fazer um exercício pliométrico vai usar tudo e mais alguma coisa porque está estimulado para isso. Mas isto é, atenção, estamos a falar de atletas de topo. Se é uma pessoa como sou, e não vamos pô-lo a fazer, se ele faz 80 quilos, e depois trabalhamos com 85 ou 95%, e depois treino de força. Por exemplo, eu tenho atletas que foram campeões nacionais, e eu nunca usei uma máquina de força resistida com eles. Por exemplo, mas eu usei pliometria e treino de força estática. Isto é, se chamam os exercícios calisténicos. Por exemplo, outra coisa, exercícios calisténicos com pliometria, preciso ter muito cuidado. O que são exercícios calisténicos? Calisténicos são aqueles exercícios que, se tu puseres no YouTube, é uma forma de vocês conseguirem saber. Ou no Google, não é? Ou no Google. Os exercícios calisténicos são aqueles exercícios em que as pessoas usam o peso corporal, só o peso corporal, para ter força, neste caso. No fundo, aqueles vídeos do Franco Medrano, não é? Estás a falar? Exatamente. Só que esse senhor, para ter o corpo que tem, não é por causa dos exercícios calisténicos, é porque o senhor faz muita capacidade aeróbia, é uma pessoa que tem uma tendência fenotípica e genética para aquele tipo de corpo, e não é agora que eu vou fazer muitas barras e largar as mãos e agarrar que vou ficar com um dorsal como ele, não, nem vou ficar com umas pernas como ele, nem ter a força aqui. E atenção, o Franco Medrano trabalha exercícios explosivos, isto é, ele é lutador, não vai fazer 50 km no Marão, são coisas diferentes. Ele faz 5 km se conseguir e metade deles a caminhar, porque os 2,5 são dele, mas depois ele não consegue fazer mais porque ele não tem capacidade aeróbia que um atleta de trail tem. Lá está. No fundo, há aqui coisas incompatíveis. Sim, mas um atleta de trail, pelo preciosismo da modalidade, consegue absorver. É por isso que o atleta de trail comparativo não é mais nem menos inteligente, mas tem que ser um atleta muito mais capaz de desenvolver força, isto é, correr, em terrenos completamente diferentes de uma pessoa que anda na estrada. Por isso que tem que ser uma pessoa que tem que treinar mais. Mais não é mais, é melhor. Pois, melhor. E em várias vertentes, não apenas uma ou duas. Eu vejo muita gente não, eu tenho aqui para o monte e correr. Não, esqueçam isso. O monte é demasiado lesivo para uma pessoa que começa a correr no treino. Deve correr para o monte, em sítios específicas. Deve fazer pliometria, deve fazer força, deve fazer mobilidade, deve fazer treino psicológico, por exemplo, fazer umas caminhadas, aumentar a capacidade dele de fazer exercício no tempo, que é importante nós também treinarmos essa capacidade cognitiva, não é? Essa capacidade de fadiga psicológica. E como é óbvio, deve cingir é por isso que o treino pliométrico, apesar de haver muitos mitos, deve ser trabalhado com um atleta de trail, e a técnica de corrida é importante na economia de corrida. Se nós somos mais económicos, somos mais rápidos. Por isso mesmo, a pliometria não é só um músculo, como citava há pouco o Carlos Leal.
não é só um músculo, é um conjunto de músculos. É óbvio que posso trabalhar mais um músculo do que outro, mas é a tua capacidade de atleta, não é? Desde a capacidade cognitiva, coordenativa e funcional, que depois vai desenvolver mais capacidade a subir. Por isso mesmo é que devem treinar todas as valências, incluindo, por exemplo, vocês podem trabalhar pliometria na água. Por exemplo, um atleta está a começar agora. O caso do Campanisso, eu fixei-lhe o nome. Ele pode começar a trabalhar exercícios pliométricos, o skipping, médio, baixo, alto, o salto ou o contrassalto, em água, por exemplo. É uma boa forma de vocês fazerem exercícios pliométricos. Usarem, e além disso tem a parte do arrasto, mas inicialmente, porque depois a água é um fator que diminui a capacidade de explosividade, exatamente. Da absorção dessa energia que nós conseguimos armazenar. Por isso que nós depois fazemos na água, epá, olha, senti-me confortável, o meu corpo está bom, bora, vamos treinar agora para... Até porque não é impacto e é muito mais confortável para as articulações. E é uma forma de nós percebermos também o que é que nós conseguimos fazer com resistência. Quando nós tiramos essa resistência da água, esse arrasto, quando vamos para a terra, ficamos muito... Parecemos levezinhos. Oh, Leonel, é sempre um gosto muito grande ouvir, é sempre uma delícia ouvir as tuas explicações. Obrigado por tentar se esforçar por ser mais simples na linguagem, porque às vezes a linguagem científica que tu dominas sim, não, às vezes é difícil para o comum dos mortais como eu entender. E tu esforçaste bastante e acho que foste bastante claro e acho que ficou muito bem, obrigado. Passaste muito bem a mensagem. Este foi o mote para uma série de programas que vamos dedicar a este tipo de temas. Leonel, tu queres dizer alguma coisa em relação a isso? Ia só dizer para lançares novamente o meu e-mail e agradecer a toda a gente a participação e as visualizações e pedir a todo o auditório, a todo o fórum, pá, enviem-me e-mails, é importante eu perceber o que é que realmente se passa no mundo do trail, porque o Hugo Duarte, é importante salientarmos que o Hugo é uma pessoa extremamente atenta e lançou-me este desafio no âmbito porque pelo contacto dele mesmo, tu Bruno, sabes bem o que eu estou a dizer, muitas vezes nós não temos noção do que é que andamos a fazer. E é uma forma simples e rápida de podermos, muitas vezes, é óbvio que eu não vou seguir ninguém, não vou dar uma dica, nem é óbvio que nós não estamos aqui para dar treinos milagrosos, nada disso, mas de certa forma podemos ajudar também os profissionais da corrida, perceberem o que é que realmente se passa no mundo do trail e muitas vezes eu vejo com muita tristeza, muitas vezes encontro algumas pessoas lesionadas e opá, eu gostava tanto, mas agora tem-me aqui o gêmeo, tenho sempre esta lesão e é uma forma de nós termos mais gente nas nossas provas, que agora são mais limitadas e menos, mas há inúmeros desafios que as pessoas continuam a fazer. E as pessoas, é engraçado, a pandemia trouxe coisas também muito boas. Foi neste caso, as pessoas agora têm a tendência a sair para a rua, a sair mais para zonas isoladas, procurar o monte, procurar as estruturas que estão montadas por caminhos, os PRs, os GRs, os caminhos autorizados, e isso faz com que haja uma maior dinâmica desportiva, mas muitas vezes desmesurada e não acompanhada. E vocês podem usar aqui o nosso fórum para retirar algumas dúvidas e alguns mitos que muitas vezes passam pelas redes sociais e pelos fake news e afins. Sim, os tais mitos que muitas vezes se criam sim. E que aqui podem às vezes ser desmistificados. E sugerir um tema, como é óbvio, para ser abordado nas próximas rubricas. Sim, nós vamos agendar muito em breve, possivelmente aqui por 3 semanas, mais um fórum. E nessa altura, se entretanto tiverem chovido sugestões de temas, ou nos comentários, ou para o Lionel,
nós iremos tratar com todo o afinco e iremos falar aqui, iremos discutir em público essa questão e responder a dúvidas e anseios da vossa parte. Leonel, mais uma vez, foi um prazer. Obrigado. Pela parte do X-Trail, muito obrigado. Para toda a equipa do X-Trail, mando um abraço. A todos os atletas, desejo também um bom resto de semana. Desejo também um bom fim de semana a quem vai correr na Cova, a quem correu no último fim de semana nas diversas provas que houve. Parabéns, porque estamos de volta, as provas estão de volta, esperemos que estejam para ficar. Se não houver tantas provas, há sempre um monte para nós podermos divertir. Também competir no Campeonato Nacional, não façam um treino pliométrico esta semana. Importante, essa dica, importante. Eu esta semana é só caminhada. Leonel, uma boa noite a todos, obrigado por terem estado aí, até uma próxima. Um abraço. Obrigado.